Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, semana importante, semana decisiva para o nosso Fluminense. Tô chegando nessa manhã para te trazer três notícias, três informações, na verdade trocar uma ideia com vocês sobre esse vídeo importante, mais um para o nosso canal Meu Tricolor. Eu te convido com todo carinho depois da vinheta para a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre um prazer, sempre uma alegria estar falando com todos vocês, estar diante da presença de todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho e primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, são 8 horas da manhã, no horário que eu gravo esse vídeo e essa segunda-feira vai ter bastante conteúdo aqui pra gente no canal Meu Tricolor, até porque a gente está precisando trabalhar bastante para entregar o conteúdo de qualidade para todos vocês. Bom, só para poder a gente iniciar esse projeto, quero pedir a tua confiança, a tua moral, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, comenta e também compartilha se você puder seguir nos ajudando, tá bom? Gente, vamos falar a primeira notícia aqui sobre John Kennedy. John Kennedy praticamente, está eliminado com o Pachuca da Copa do Mundo, Praticamente não, está eliminado da Copa do Mundo do clube e deu uma declaração ao site GE falando sobre o seu futuro. O jogador de 23 anos está no Pachuca do México, Nesse momento agora não está atravessando uma fase artilheira, já está um tempinho sem fazer gol, tanto que iniciou as 2 partidas pelo Pachuca no banco de reserva, entrando no segundo tempo, mas não mudando em nada o jogo do Pachuca, tá? Só que a gente sabe da qualidade, a gente sabe da capacidade do John Kennedy, mas nesse momento ele está num viés de baixa. Só que o começo do John Kennedy no Pachuca, a gente sabe que foi muito promissor e a gente até acredita que esse empréstimo junto ao Pachuca pode ocorrer que o Pachuca no final do empréstimo queira exercer a opção de compra. Mas o porquê que eu estou falando do John Kennedy? John Kennedy deu uma declaração falando que a história dele no Fluminense ainda não acabou, ainda não terminou e ele deseja retornar ao Fluminense para continuar escrevendo novos capítulos, para continuar escrevendo novas histórias com a camisa do Fluminense. E ele disse o seguinte: eu não sei em que parte do futuro será que isso vai acontecer, entendeu? Quando irá acontecer? Pode ser que seja agora, pode ser que seja um pouco mais na frente, mas eu queria estar passando para vocês aqui que existe por parte do John Kennedy, ele manifestou isso, o desejo dele retornar e de se tornar ainda mais ídolo do nosso Fluminense. É um cara que ficou marcado na nossa história pelo gol do título da Libertadores de 2023, mas, segundo ele mesmo, a história não está terminada e está longe disso. Ele quer voltar e quer continuar escrevendo a história dele no nosso tricolor e vamos ver o que vai acontecer para o futuro, tá bom? Eu não sei dizer para vocês que vai ser, ele não vai ficar no Pachuca, vai voltar para o Fluminense, não sei dizer para vocês que ele vai ser comprado para o Pachuca, se ele continuar tendo uma crescente lá no Pachuca, talvez ele possa ser comprado pelo Pachuca e aí talvez só num futuro que a gente possa ter o retorno de John Kennedy. Mas queria te perguntar, você é a favor do retorno de John Kennedy ao Fluminense? Talvez nesse momento agora, vamos trabalhar com essa ideia de agora, talvez nesse momento agora você é a favor do retorno de John Kennedy? Deixa aí a tua resposta, beleza? Gente, na quarta-feira a gente tem possibilidade de acontecer um fato que talvez vai enfatizar ainda mais, sabe? Essa questão de um olhar especial da Europa em cima de John Arias. A Europa está encantada com o que John Arias, nosso atacante do Fluminense, vem realizando nessas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes. John Arias simplesmente foi a segunda vez eleito o melhor da partida. Juntamente com Estevão do Palmeiras e Igor Jesus do Botafogo, os únicos que ganharam esse prêmio em sequência, 2 vezes seguidas, John Arias tem possibilidade de na quarta-feira contra o Mamelodi Sundowns conseguir um hat-trick, exatamente, sendo o melhor jogador da partida novamente. E eu vou dizer para vocês que isso não é muito longe de acontecer não. É muito mais chance disso acontecer do que não acontecer. Porque a gente sabe que é um camarada que se entrega, que se doa e que busca o melhor para o Fluminense. Logo, ele sobressai. A falta que ele bate, esquece. A Europa está de olho no John Arias, entendeu?
Agora, o que favorece para nós é um pouquinho da idade dele elevada. Talvez um Real Madrid, um Manchester City, um Barcelona, um Bayern de Munique, talvez esses grandes potências do futebol europeu não vai olhar para o John Arias devido à idade dele, o que pode ser benefício para a gente. Agora tem um detalhe, tem um outro lado também. Se John Arias vai sair do Fluminense por uma proposta de talvez um clube de uma prateleira B, de uma prateleira C lá da Europa, não sei se isso vai acontecer. Porque esse clube vai pagar 2 milhões, vai pagar 2 milhões e meio, 3 milhões para John Arias. John Arias hoje recebe o maior salário no Fluminense, R$1,5 milhão. Renovou o contrato até o final de 2028. Então tá feliz, tá super adaptado, é ídolo incontestável do nosso Fluminense. Será que ele vai abrir mão disso? Então assim, da mesma forma que a Europa está de olho, acontece também o outro lado positivo. O Fluminense tem um projeto, o Fluminense tem os seus desejos, tem os seus pensamentos de projeto de conquista e John Arias está muito certo do que ele quer. E ele também hoje ele quer ficar no Fluminense. Então assim, tomara que ele continue dando muito, sabe, resultados positivos esportivos para o nosso Fluminense, continue sim ganhando o prêmio de melhor jogador da partida e que a Europa possa até olhar, mas que ele possa permanecer no nosso Fluminense, porque a gente sabe da importância que esse cara ele oferece para o nosso Fluminense. Fez um golaço de falta, né, o primeiro da partida contra o Sam, e deu assistência para o 4º gol para Keno. Sem contar que no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, destruiu. E faltou pouquinho para poder a bola do John Arias entrar e ele fazer o primeiro gol do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, embora não fez contra o Borussia, mas fez contra o Sam. É o primeiro jogador do Fluminense a marcar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A primeira da história, já está marcado na história do Fluminense, sem sombra de dúvida. Beleza? Então, vamos torcer para que John Arias possa conseguir esse hat-trick na próxima quarta-feira contra o Mamelodi Sundowns, porque a vitória ela é fundamental para a gente se classificar. Se vai ser em primeiro ou se vai ser em segundo, vai depender do resultado da partida. A gente vai preparar um vídeo mais tarde para poder trazer para vocês como é que pode acontecer, sabe, a questão dos confrontos de uma possível oitava de final, falando do nosso Fluminense. Beleza pura? Bom, para poder a gente ir para a parte final desse vídeo, eu quero estar falando a respeito do Caio Ribeiro, apresentador, trabalha no Grupo Globo, e ele deu uma declaração na parte que ele estava comentando o jogo de Fluminense e o Sam da Coreia do Sul, que é a maior verdade. Tá? E é o que eu quero concordar com o Caio e todos vocês eu acredito também que concorde. Ele disse a respeito de Everaldo que Everaldo ele é um cara bom, é um cara finalizador, mas que nesse momento Everaldo está optando por não chutar em gol. E isso tem sido um grande erro do Everaldo. E o Caio Ribeiro ele trouxe o seguinte, o que ele disse nos comentários dele? O Everaldo ele está fazendo errado. Quem é o camisa 9, e o Caio foi jogador de futebol, era um camisa 9, quem é camisa 9 tem que finalizar. Aí eu vou pegar mal, vou isolar a bola, não importa, não interessa. O gol ele é consequência de quê? Do chute. Então o Everaldo ele tem que chutar, tá? Então assim, a gente pode debater, será que o cara tá sem falta de confiança, tá com medo? Eu não sei o que tá passando na cabeça dele, para poder ele decidir não chutar. Mas ele entrou no segundo tempo, entrou bem, ajudando taticamente, tem ajudado demais, até mais do que o Cano, essa é a grande verdade, e ele deu um cruzamento de letra. Então, a gente pode pensar, pô, peraí, será que é falta de confiança? O fato dele não estar finalizando? Mas ele vai dar um cruzamento de letra. E se ele falha naquele cruzamento, ele ia virar meme pro resto da vida. Só que ele acerta o cruzamento. É porque não teve ninguém do Fluminense para poder botar a bola para dentro do gol. Então o que está faltando por Everaldo? De verdade, eu não sei te dar essa resposta. Mas o Everaldo, na opinião do Caio Ribeiro, na minha e na sua também, tem que chutar, pô. Aí eu vou chutar errado. Não importa, chuta errado, mas chuta. Ele está fazendo errado em não chutar, em não finalizar. E na quarta-feira agora, é uma opinião minha, não é uma informação, acredito que Everaldo entre de titular. Porque o embate contra o Mamelodi Sundowns ele é muito mais físico do que mais uma questão tática, que aí o Cano entrou contra o Sam da Coreia do Sul. Então,
o Mamelodi Sundowns, ele vai ser um time que vai querer a classificação, logo o Fluminense tem que montar toda uma estrutura, toda uma estratégia para poder jogar também com muita intensidade para cima dessa característica africana que é muita intensidade, muita velocidade, muita força física, e o Fluminense tem que também trabalhar em cima disso. Por isso que eu acho que o Germancano sai contra o Mamelodi e entra o Everaldo. Da mesma forma que eu acho que sai o Ganso, entra o Nonato. Entra também o René e entra o Samuel Xavier na direita. Ou seja, e Canóbio pode voltar no lugar de Kevin Serna. Acho que o Fluminense vai ser o mesmo Fluminense que enfrentou o Borussia Dortmund contra o Mamelodi Sundowns, tá? Queria trazer para vocês esse primeiro conteúdo na manhã dessa segunda-feira, e nessa segunda-feira a gente vai voltar para trazer para vocês aqui mais informações de outras notícias do nosso Fluminense. Tamo junto, um grande abraço, beijo no teu coração, semana abençoada pra gente, com classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Tamo junto, valeu galera!